Olá, pessoal. É, Olá, pessoal. Nós somos o Grupo Garimpei e essa é a nossa apresentação relativa à questão de reutilização de software. Nosso grupo é composto pelo Matheus Afonso, o Paulo Vitor, o Vinícius Saturnino, o Thiago Mesquita, a Juliana Pereira, o Daniel Barcelos, o Matheus Gomes e por mim, Denis Rogers. E agora eu vou passar a palavra para o próximo integrante da equipe que vai falar um pouquinho mais da introdução da reutilização de software. Olá, eu sou a Juliana. Então, sobre a reutilização de software, ela tem como objetivo abordar os conceitos que tangem todo tipo de reuso ou reaproveitamento de conceitos, produtos ou soluções previamente elaboradas ou adquiridas para a criação de novos. Também tem o objetivo de prover formas para se aumentar a qualidade de produtos de software, bem como a economia e a produtividade durante o processo de desenvolvimento. Dessa forma, a nossa apresentação tem como objetivo elucidar e descrever algumas partes que é possível observar o uso da reutilização ao longo do projeto do nosso projeto. Olá, eu sou Vitor Gonçalves. Eu vou falar um pouquinho da reutilização no nosso back-end. Como já é sabido, a gente utilizou o framework Nest.js. O Nest.js é um framework utilizado para criar aplicações Node.js servidoras escaláveis. O Nest.js ele utiliza JavaScript progressivo, além de suportar o TypeScript. O Nest.js possui uma arquitetura baseada no Angular, permitindo assim a criação de softwares altamente testáveis, escaláveis, poucamente acoplados e manuteníveis. Dessa forma, o programador ele é poupado do esforço de se tomar diversas decisões, além de se permitir a reutilização de softwares através de modularização do código. Ah, Sobre a reutilização, a fim de exemplo, a gente tem a utilização das entidades do projeto, onde a gente declara em um repositório para cada uma delas com a linguagem de acesso comum, possibilitando então o reuso dessas entidades em diversos pontos do código. Nas imagens, a gente tem o exemplo da entidade user, a gente declara ela em um arquivo separado, no módulo da entidade user, e mais abaixo a gente tem outra figura exemplificando como a gente estaria usando essa entidade em um outro módulo, utilizando uma linguagem de acesso comum para buscar atributos e etc. Basicamente é isso. Olá, meu nome é Matheus Afonso e eu vou falar sobre a parte dos nossos serviços em Fast API que são feitos em Python na aplicação. Alguns dos nossos serviços, como serviços de avaliação e de produto, eles são utilizados usando um framework chamado Fast API, que é um framework web moderno de alta performance criado usando Python.6, mas ele foi feito a partir desse Python. E no contexto da nossa aplicação, a Fast API, a gente teve a decisão arquitetural por causa dos microserviços e por ser muito atômico, no qual a gente vai poder fazer pequenas coisas sem precisar criar gigantes boilerplates para isso. E assim, a gente fez uma interface simplesinha para poder ter reusabilidade, como por exemplo os payloads das aplicações, o body das requisições, mas a gente também conseguiu aplicar reutilização de software através de alguns partnerzinhos como o de repository, no qual a gente pega toda a lógica de programação em cima do ORM que a gente vai utilizar para ter a comunicação com o banco de dados e acaba colocando isso em funções ou classes que a gente pode reutilizar elas onde quer que a gente queira. Onde quer que a gente queira. Ou seja, se a gente quiser fazer uma chamada para pegar alguma parada específica ou criar uma coisa, a gente só vai importar essa parte do código e vai utilizar ela. Além disso, a gente também fez isso dentro da Gateway, que também é feita com a Fast API. A gente acabou fazendo classes para cada serviço dos outros serviços que são Fast API, Nest. A gente fez classes que elas abstraem a comunicação HTTP com esses serviços e a gente só chama e seleciona qual é o método. A gente tem métodos de post, put, get e delete nele. A gente passa a rota como um parâmetro do construtor da classe e passa o body dessa requisição dentro do método que a gente quer utilizar.
Oi, professora. Sou o Thiago Mesquita. Vou falar um pouco da reutilização no front-end. A componentização do React ele tem o intuito de realizar uma divisão da interface em pequenas partes que são independentes e reutilizáveis. Então, dessa forma, cada componente é tratado como um bloco individual e independente. E, além disso, os componentes podem se referir aos outros componentes em sua saída. Então, isso permite usar a mesma abstração de componente para qualquer nível de detalhe. Olá, professora, eu sou o Matheus Gomes. O grupo decidiu por também mostrar o nosso back-end rodando, já que a gente não conseguiu integrar todo o back com o front. Então aqui nós temos o software Insomnia, que ele permite simular algumas requisições HTTP, não simular, mas fazer de fato requisições HTTP. Aí nela nós conseguimos fazer requisições para nossas APIs rodando localmente. Então aqui nós temos todas as rotas do nosso microserviço de auth, de autorização. Aí esse microserviço cuida tanto de criar usuário, listagem, e também alguns métodos de autenticação, como login ou validação de token, ou esqueci a senha também. Aí, por padrão, nós temos essa rota de health check, só para ver se a API está rodando. Então, se ela devolver o hello world, ela está funcionando. Aí, aqui nós temos a primeira rota que o usuário iria ter contato no nosso sistema, que é a de cadastro, que é a create user. Aí nela, o front iria passar um JSON nesse formato para a gente, o usuário ia preencher os inputs e a gente ia receber aqui mais ou menos nesse estilo. Aí se eu tentar criar esse usuário, ele já vai dar que o e-mail já está em uso, então eu tenho que criar outro. Aí consegui. Tá. Aí a partir do usuário criado, nós podemos até realizar alguma requisição aqui dentro do sistema, mas ele vai falar que não está autorizado. Isso porque, para acessar a maioria das rotas desse microserviço, nós temos que ter o token gerado pelo login. O token está até aqui. Deixa eu habilitar ele de novo. Então, tirando pelas rotas que não precisa de fato estar autenticado, que é a de registrar, esquecer a senha, o login, as outras você precisa estar logado para conseguir executar as operações na aplicação. Voltando. Tá, aqui nós temos a rota de login, que é só você passar o e-mail e senha de algum usuário criado. Aí ele vai devolver o token. Aí esse token a gente tem que passar no header das rotas para conseguir usar elas. Então aqui, se eu voltar aqui agora e tentar de novo, eu consigo ver todos os usuários do sistema. Aí aqui também temos uma rota de achar um usuário específico. Então, se eu colocar o usuário AD1, eu vou achar o usuário de AD1. E aqui nós temos algumas rotas de autenticação. Começando pela rota de validar token. Ele vai receber um token no header e ele vai descobrir se esse token é válido e de qual usuário ele é. Se eu passar um token válido, ele só vai falar que o token não é válido. Isso é interessante para a gente poder validar tokens dos outros microserviços. Já que os outros microserviços não vão estar dentro desse contexto, é interessante a gente usar essa rota para validar, para ver se o usuário pode continuar usando o sistema. Aqui nós temos também a rota de Forgot Password, que você manda um e-mail, o e-mail do usuário que perdeu a senha. Aí ele vai demorar um pouquinho, porque essa rota ele manda um e-mail. Então, se eu vim aqui nesse nosso serviço de recepção de e-mail que a gente está usando para testar a aplicação, eu vou ver que acabei de receber o e-mail que eu mandei por lá. Aí, se eu abrir o e-mail, ele vai ter um link que ele iria para a nossa rota do front-end para conseguir recuperar a senha. Aí, no caso, seria essa rota aqui, onde você escreve uma senha nova. E esse é uma das nossas APIs, das nossas 5 ou 4, que mais ou menos todas elas seguem esse modelo de requisição e resposta, e sempre tem um CRUD ou alguma rota mais específica. E é isso. Meu nome é Paulo Vitor e vou apresentar agora um pouco do resultado da nossa aplicação front-end que foi desenvolvida. Inicialmente, meu nome é Paulo Vitor e agora eu vou apresentar a nossa aplicação front-end que foi desenvolvida. Essa primeira tela aqui é a tela de autenticação, onde o usuário pode seguir para o fluxo de esquecer minha senha, ou criar senha, ou fazer login. Postando um pouco o fluxo de esquecer minha senha, né? Essa tela aqui ele colocaria o e-mail dele e receberia faria todo o processo através do e-mail dele, né? E que chegaria nessa rota aqui com um token para ele poder definir a senha nova dele. Ou ele poderia ir para o fluxo de criação
de uma nova conta, onde ele poderia definir e-mail, senha e o nome que ele quer utilizar na aplicação. Saindo agora um pouco da parte de autenticação, a gente consegue acessar a home do projeto. Eu já estou logado aqui, então já aparece o header como minha conta aqui em cima. Mas aqui a gente teria um banner com algo promocional, né, com algumas categorias promocionais. Logo abaixo a gente tem diferentes categorias do projeto, onde o usuário poderia filtrar inicialmente qual categoria ele quer ver produtos. Ele também poderia anunciar um produto agora, né? Um produto novo, onde poderia inserir o nome, o valor, a descrição, as imagens. Entrando um pouco aqui dentro de uma categoria, ele veria, né? Poderia filtrar por valor ou por outros filtros. Ele veria todos os produtos relacionados àquela categoria. Acessando um produto, ele conseguiria ter informações de descrição, avaliação do produto em si, o valor, ver as diferentes imagens do produto relacionadas àquele produto e poderia comprar o produto também. Além disso, acessando a parte de minha conta, o usuário consegue ter um controle relacionado às suas informações, como nome, e-mail, telefone. Na parte de minhas compras apareceria todas as compras realizadas por aquele usuário em si específico, onde ele poderia avaliar um produto que ele comprou, ou ver a nota da avaliação posterior. Ou ele poderia alterar a senha dele. E se no caso do usuário, que ao mesmo tempo em que ele é um usuário da plataforma, ele também é administrador de uma comunidade, ele poderia ver aqui informações como configurações da comunidade, que seria nome, telefone, e-mail, endereço e editar a foto da comunidade, entre outros. As vendas da própria comunidade, né, onde ele poderia ver os detalhes da avaliação. Ele poderia também gerenciar a comunidade, né, excluir um membro que não mais faz parte da comunidade ou algo assim. Além disso, se fosse um usuário, né, que ainda não fizesse parte de uma comunidade, ele poderia criar uma comunidade também. A nossa aplicação praticamente é essa, no front-end. E agora o resto do grupo vai continuar a apresentação. Oi, eu sou o Vinícius e agora eu vou falar um pouco das nossas dificuldades durante o desenvolvimento do projeto na disciplina. Bom, nessa entrega específica a gente percebeu que não ia dar para abranger todo o escopo, então a gente acabou não integrando o nosso front-end com o nosso back-end, porque lá atrás a gente terminou o escopo e ele acabou ficando muito grande para o tempo que a gente teve. Então essa foi a nossa principal dificuldade. Uma outra dificuldade também foi nem todo mundo saber todas as tecnologias, então a gente perdeu um pouco de tempo. Não que isso seja ruim, mas a gente perdeu um pouco de tempo para o pessoal que não sabia a tecnologia específica aprender. E essa foi uma das outras dificuldades que a gente teve. Agora eu vou passar para o Daniel falar um pouco das lições aprendidas. Olá, eu sou Daniel Barcelos e eu vou falar um pouco das nossas lições aprendidas ao longo da disciplina. Bom, para mim, principalmente, que eu não tinha tanta familiaridade com as tecnologias que a gente utilizou, a principal lição aprendida foi no front, com o React, e também as tecnologias do back, porque já existiam pessoas no grupo que tinham uma familiaridade maior e elas sempre estavam muito dispostas a ensinar, e, através dos dojos e das outras, das calls que a gente sempre fazia no Discord dos pareamentos. Dentro desse módulo da reutilização, a principal lição aprendida foi o conceito de reutilização, porque muitas vezes a gente acabava já utilizando certos conceitos de reutilização, mas a gente não tinha o domínio teórico, pode-se dizer assim, do que a gente estava fazendo. E essas foram nossas principais lições aprendidas. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E é isso.